Êxodo capítulo 3, versículo número 1, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia, mas a sarça não se consumia. Então diz consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e por que é que a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E agora eu queria que você abrisse no capítulo 33 de Êxodo. Versículo número 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir a este povo, mas não me deste saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pôde ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Pai, nós adoramos ao Senhor pela tua presença em nosso meio, pela tua graça e misericórdia, e também, Senhor, pela tua palavra. Ensina-nos os teus caminhos, Pai, para que te conheçamos melhor. Senhor, nos instrui em toda a tua palavra, que ela possa cair em nosso coração, Senhor, marcar a nossa vida, mudar a nossa história, nos aproximar de ti, revelar a tua presença a nós, Pai. Nós oramos que o Espírito do Senhor flua por meio da palavra essa noite, trazendo conhecimento, sabedoria, que vem do alto, Pai. Nos instrui, ó Espírito Santo. Tu és como o vento que sopra aonde quer. Senhor, sopra em nós esta noite e nos leva pelos caminhos do Senhor, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Queridos, eu quero falar um pouquinho aqui, usando a figura de Moisés, para simbolizar e representar a nossa vida. A história de Moisés é a história de uma criança que nasceu
no momento em que a nação de Israel estava debaixo da escravidão egípcia, e exatamente num tempo em que Faraó havia mandado matar todo menino que nascesse, porque Faraó estava observando o crescimento da nação de Israel, e com medo de que a nação crescesse numericamente em homens e formasse um exército e se rebelasse, Faraó mandou que todos os meninos que nascessem fossem mortos pelas parteiras. E Moisés nasceu dentro desse contexto. E no momento em que Moisés nasce, Deus toca o coração das parteiras que fazem o parto dele, e aquelas mulheres protegem Moisés, escondem Moisés. Então Moisés é colocado no rio Nilo, num cesto, e é levado até ser encontrado pela filha de Faraó, pela princesa egípcia. Moisés é criado dentro da cultura, do entendimento, da ciência, da religião egípcia. Aprendeu todas as coisas necessárias no Egito para se tornar um príncipe, para se tornar o herdeiro do trono de Faraó, para se tornar o próximo Faraó. Foi criado, e a Bíblia diz que foi criado como filho da filha de Faraó, portanto, o herdeiro direto do trono, para se tornar o próximo Faraó. Nessa história toda, Moisés aprende todas as coisas egípcias, mas nunca perde a raiz daquilo que estava plantado no coração dele, de ser um hebreu, de ter sido gerado dentro de uma família hebreia. E Moisés, então, num determinado momento da sua vida, já adulto, com 40 anos de idade, ele presencia um egípcio maltratando um hebreu, e Moisés se levanta, com seu sangue hebreu vem à tona, não é? E ele se levanta e mata aquele egípcio, enterra aquele egípcio nas areias. E no dia seguinte ele vê uma discussão entre dois hebreus, e ele vai lá apartar a briga, e os seus irmãos dizem: você vai nos matar como fez com o egípcio. E ele achava que aquilo que ele tinha feito estava escondido, mas não estava, né? Então Moisés, com medo, foge para a terra de Midian. E lá Moisés conhece um homem chamado Jetro, casa com a sua filha chamada Zípora, e começa a apacentar as ovelhas de Jetro por 40 anos também. Então Moisés, nessa altura, estava com 80 anos de idade, quando de repente Moisés sai para apacentar as ovelhas de Jetro, e chega no lugar chamado Horebe, o monte de Deus, ou também conhecido como Sinai. E Moisés está pastoreando, né, as ovelhas, quando de repente ele tem uma visão e vê um arbusto, uma sarça queimando, e aquela sarça está pegando fogo, mas ela não se consome, o fogo não consumia aquele arbusto. E Moisés acha aquilo interessante, acha aquilo bonito, acha aquilo estranho, e a Bíblia diz que ele se vira e diz: me virarei e irei lá para ver que estranha visão é essa, o que é isso que está acontecendo. E Moisés chega lá, então Deus brada do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E ali Deus começa a revelar o plano que Deus tinha para a vida de Moisés. Moisés, amados, o nome Moisés significa aquele que é tirado das águas. Quando a filha de Faraó tira Moisés das águas, coloca o nome de Moisés nele, dizendo: esse foi tirado das águas. E eu disse que eu ia traçar um paralelo entre a vida de Moisés e a nossa, porque Moisés, no caso de hoje, representa bem a nossa vida. Nós também somos aqueles que um dia foram tirados das águas.
E por que nós um dia fomos tirados das águas? Onde a Bíblia diz isso? Eu queria que você abrisse no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo número 15. Apocalipse 17, 15 diz assim: então o anjo me disse, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, águas são povos, água é gente, água é multidão. Água na Bíblia representa multidão, povos, gente, nações, línguas. Moisés significa aquele que é tirado das águas. Um dia, nós também estávamos vivendo debaixo de um domínio de Faraó, de um outro Faraó, Faraó espiritual, do Faraó chamado Satanás, que dominou a nossa vida, nos escravizou, nos humilhou, nos rebaixou ao ponto da servidão. Mas um dia nós fomos tirados do meio das águas, do meio dos povos, do meio das multidões, do meio da gente. Um dia você estava lá no meio de uma multidão de pessoas servindo a Satanás, e o Senhor foi lá e resgatou você, tirou você das águas. Portanto, você também é um Moisés. Um Moisésinho mais rechonchudinho, fofinho, mas é um Moisésinho bombom. Nós somos tirados da escravidão, portanto, a história de Moisés representa a nossa história. Fomos tirados das águas, tirados dos povos, tirados do meio da multidão, escolhidos por Deus no meio da multidão, tirado de lá. A história de Moisés representa duas coisas. Moisés, então, quando ele é tirado das águas, ele cresce, ele foge. Quando ele se encontra pela primeira vez com Deus, o que atrai Moisés a Deus é a sarça. Não é? Mas nós lemos dois textos hoje, porque eu quero falar de duas fases da vida de um crente. A fase de imaturidade, quando nós somos neófitos, quando nós somos principiantes, quando nós somos iniciantes, quando nós somos bebês espirituais. Quando nós chegamos a Deus pela primeira vez, nós somos como Moisés, e Deus usa algumas coisas para atrair a nossa vida. Então, Deus queria chamar a atenção de Moisés. E o que Deus falou? Eu preciso chamar a atenção desse homem, tem um plano para a vida dele, tem um projeto para a vida desse homem, tem um projeto tremendo, grandioso para a vida desse camarada, e eu preciso chamar a atenção dele. Então Deus falou assim: bom, eu preciso chamar a atenção desse cara, eu vou acender uma árvore para chamar a atenção dele. E Deus foi lá e fez com que a sarça começasse a se queimar, sem se consumir. E isso chamou a atenção de Moisés. Moisés ficou encantado quando ele viu aquela visão. Ele ficou extasiado. Que negócio é esse? Nunca vi isso. Viu um monte de coisa, viu um monte de feitiçaria no Egito, viu um monte de coisas acontecendo no Egito, viu um monte de coisas espirituais no Egito, mas nunca viu uma árvore acender e não queimar. E ele se sentiu atraído. Essa é a primeira fase de Deus na vida de uma pessoa, de um crente. Quando Deus quer atrair você, quando Deus quer resgatar você, quando Deus quer começar algo com você, Deus te encanta com algumas coisas, Deus te atrai com alguns brilhos. Mas isso, amados, é só o princípio da vida de um crente.
Moisés se encantou com aquilo e foi lá e disse: que coisa maravilhosa, eu nunca vi isso, nunca tinha visto nada igual. E então ele vai, e Deus fala com ele, e Deus estabelece o projeto, e Deus dá a sequência da história. Moisés volta, Moisés tira o povo do Egito, Moisés começa a caminhar com o povo, Moisés vai para o deserto com o povo, levando o povo para a terra prometida. E quando chega lá no 33 que nós lemos, nós vemos um outro Moisés, um Moisés maduro. Esse Moisés maduro é aquele homem, aquele crente, aquela pessoa que não se encanta mais com sarça, que já não se satisfaz mais com o brilho da sarça. No princípio do chamado dele, sim. No princípio foi o máximo, no princípio era tudo de bom, no princípio era aquilo que ele queria ver. Mas quando um homem começa a atingir o estágio de maturidade espiritual, ele já não se encanta mais com o brilho da sarça. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando de algumas pessoas que é normal, quando nos convertemos, o Senhor nos atrair com sinais. Deus nos atrai com bênçãos, Deus nos atrai com milagres, Deus nos atrai com um monte de coisa que é bom, chama atenção e nos atrai a Ele. Mas nós estamos vivendo um tempo em que Deus tem um projeto muito maior para a igreja. Deus tem um projeto muito mais amplo para a igreja. E para isso Deus está preparando homens e mulheres maduros. Os homens e mulheres maduros de Deus já não querem mais brincar com a sarça. O problema é que existe uma igreja que ainda não conseguiu se desvincular da sarça. A sarça não é o fim do projeto de Deus para você. A sarça é o início do chamado de Deus para você. A sarça, os sinais são para te atrair. Depois daquele dia, nunca mais a sarça brilhou. Nunca mais a sarça ardeu. Nunca mais Moisés viu uma sarça. Por que, queridos? Porque são estágios espirituais. São estágios que Deus está levando o homem, que Ele escolheu para um propósito maior. Mas existe uma igreja que não cresce. E eu não estou falando de número. Eu estou falando de uma igreja que não se torna madura, que não amadurece espiritualmente, porque ela está envolvida sempre com a sarça. Ela ainda continua querendo ver a sarça brilhando. Ela ainda continua se vislumbrando com as bênçãos que Deus tem para dar. Todas as semanas, semana após semana, mês após mês, anos após ano, pessoas se converteram há 10, 15 anos e ainda estão entretidas com a sarça. Ainda estão entretidas com as bênçãos. Ainda estão entretidas com os sinais de Deus. Pastor, então você não acredita em sinais? Sim, claro que eu acredito, queridos. Mas os sinais que Deus quer fazer é sempre para atrair o principiante, é sempre para atrair o iniciante, é sempre para atrair aquele que ainda não o conhece. A igreja madura não pode mais ficar perdendo seu tempo em admirar a sarça. A igreja precisa caminhar. Quando chega no estágio da vida de Moisés, no capítulo 33, Moisés não quer mais saber de sarça. Moisés já não quer mais saber de árvore queimando. Moisés já pede outra coisa para Deus. Os maduros não brincam mais com a sarça. Os maduros querem a glória. Os maduros não se entretem mais com sinais. Sabe, queridos, eu tenho visto pessoas, às vezes, abrindo mão da maturidade espiritual para viver buscando sinais em outros lugares. Ah, vou sair daqui porque eu quero fazer uma campanha em outro lugar. Eu vou sair daqui porque eu quero que não sei o que em outro lugar. Ah, eu preciso que Deus faça.
Esses são os sinais da imaturidade daqueles que ainda se entretem com a sarça. Se entretem em ver uma árvore brilhando, se entretem com as bênçãos que acontecem nesse mundo natural, mas nunca chegam à maturidade de desejar a glória de Deus. A vida de Moisés tem um estágio. O cara que não conhece a Deus, o cara que encontra Deus é atraído pelos sinais, o cara que caminha com Deus e o cara que começa a querer mais de Deus. Por que é que Moisés, amados, chega diante de Deus e diz assim: Senhor, agora eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me mostrar a tua glória? Porque nós, que estamos amadurecendo em Deus, não aceitamos mais ficar olhando para uma pequenina árvore queimando. Até aquele momento ele não questionou, até no princípio ele não questionou nada, disse: Deus, tá bom, vi a sarça, o Senhor mandou, eu vou. Agora chega aqui, Deus fala: eu quero que você vá. Ele disse: eu vou? Não vou. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Mas quando no começo Deus falou: agora eu quero que você volte para o Egito, ele falou isso para Deus? Não, ele estava tão entusiasmado com a visão da sarça que ele não perguntou nada. Ele disse assim: o Senhor quer que eu volte para o Egito? Eu volto para o Egito, vou lá, falo, pronto, acabou. Mas quando nós começamos a crescer, queridos, a igreja não se satisfaz mais com pouca coisa. A igreja não se satisfaz mais com conversa fiada. A igreja não se satisfaz mais com promessas. A igreja só se satisfaz com a glória, com a presença, com o rosto, com a face. E aí ele chega para Deus, no seu momento de maturidade, ele diz assim: Senhor, agora eu quero ver a tua glória. E Deus diz assim para ele: Moisés, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Te colocarei na fenda da rocha, vou passar. Taparei você com a minha mão, deixarei você me ver pelas costas. Mas você vai me ver. Você vai me ver. Queridos, presta atenção nisso. Pastor, você não está então afim mais de ver Deus fazer as coisas? Muito pelo contrário. Quando Moisés disse: Deus, eu quero ver a tua glória, Deus disse: eu vou te dar a minha glória e farei também passar diante de ti a minha bondade. Na bondade de Deus estão as bênçãos. Na bondade de Deus está a cura. Na bondade de Deus tem libertação. Na bondade de Deus tem restauração. Tem. Agora Moisés pediu a bondade? Não, Moisés pediu a glória. E Deus diz: porque agora você cresceu, porque agora você quer a glória, porque agora você quer a minha face, porque agora você quer a minha presença, te dou minha bondade também. Farei passar diante de você a minha bondade. Terça-feira nós estávamos aqui, queridos, e eu falei sobre Esther, não foi? Falei sobre Esther no culto. E aqui no culto eu disse o seguinte: quando Esther entrou na presença do rei Assuero, Esther chegou diante do rei, e Esther disse assim, alguém disse: olha, você vai entrar, mas sabe que você não foi convidada, se você entrar, e o rei não te quiser receber, você vai morrer. E ela disse assim: se eu morrer, morri, se perecer, pereci. E eu disse a seguinte expressão aqui: quem tem medo de perder a vida, nunca verá a face do rei. Então ela vai para a presença do rei. Quando ela chega diante do rei, o rei estende o cetro para ela e diz assim: minha rainha, como você está linda, maravilhosa. E eu disse para os irmãos, Esther tinha passado meses mergulhada nos perfumes. E ela chega, quando o perfume dela invade a sala do trono, o rei olha para a cara de Esther, para as vestes de Esther, e diz assim: não aguento.
Isso, que é isso? Irmãos, você sabe que o perfume que sai da igreja é adoração, não é? Quando a adoração sobe e entra na presença do rei, o rei fala, eu não posso suportar. E o rei não teve jeito, quando ele viu a beleza e o perfume de Ester, ele estendeu o cetro e disse assim, pede-me, e eu te darei até metade do meu reino. E eu disse para os irmãos aqui terça-feira, Ester pediu metade do reino? Não. Por quê? Porque Ester não queria o reino, Ester queria o rei. A diferença entre os imaturos que se satisfazem com a sarça é que os imaturos querem o reino, os maduros querem o rei. Ester podia pedir metade do reino e ela seria 50% dona de tudo. Agora, quem tem 50%, mas não tem o rei? E quem tem o rei? Tem 100% do reino. Ela disse, eu não quero 50% do teu reino, eu quero o rei. Por isso que Moisés disse assim, Deus, eu não quero mais saber de sarça, eu quero é o Senhor, eu quero a tua face, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença. Amados, Deus está levantando uma igreja que não se importe mais, sabe, aquele povo que se importava, não recebia a bênção, então, criança manhosa, né? Eu não recebi a bênção, então agora eu não vou mais para a igreja. Deus não me curou, então agora eu vou fazer biquinho. Eu não vou mais para o culto, porque o irmão não me saudou na igreja. Vocês acham que eu estou falando de coisa que não existe? O pastor não me cumprimentou. Irmão, grande coisa. Eu te cumprimentei, grande coisa. O pastor deu a mão para mim hoje. Que coisa linda. Irmãos, quando nós paramos de nos entreter com a sarça, se o pastor deu a mão para mim, tá bom, se o pastor não deu a mão para mim, tá bom, se o irmão saudou, tá bom, se o irmão não saudou, tá bom, se a bênção veio, tá bom, se a bênção não veio, tá bom, porque nós queremos a sua presença. Nós paramos de ser bebês manhosos, que se entretem com as coisinhas e os brinquedinhos de Deus. A sarça nada mais é do que um brinquedinho de Deus. Sabe quando um nenezinho você quer atrair ele? É o que Deus estava fazendo com Moisés. Pegou aquele negocinho que tem aqueles biozinhos e ficou... E Moisés... Uia, que bonito aquilo. Nhac, 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 nhac. Deus estava brincando com Moisés, falou, vem, que o papai te quer. Vem que o papai te quer. Mas queridos, quando você fica adulto, quando você cresce, aquele nhaco-nhaco até enche as paciências da gente. É verdade ou não é? Quando uma criança começa a nhaco-nhaco, você dá vontade de catar aquele negócio, de jogar fora, você não quer mais escutar esse barulho de nhaco-nhaco. Irmãos, quando Deus nos leva a um nível mais alto, nós não queremos mais brincar de nhaco-nhaco-nhaco com Deus. Nós queremos coisas melhores, coisas maiores, coisas mais exaltadas, em nível mais alto. Moisés falou, Deus, não quero saber mais de sarça, agora eu quero é que o Senhor caminhe do meu lado, agora eu quero a tua presença, agora eu quero a tua glória, agora esse negócio de sarça não me interessa mais, porque eu cresci. Deus está chamando a igreja para a maturidade. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Até quando nós vamos ficar, queridos,
nos distraindo com coisinhas, sem nunca crescer. Efésios capítulo 4, versículo número 11, diz assim, olha, vamos voltar aqui, versículo número 8, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão também aquele que desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista, visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a perfeita estatura de homem, perfeita varonilidade. Opa, onde está aqui? À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio crescimento, aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo que existe uma igreja, que Deus distribuiu a essa igreja, através do seu Espírito Santo, dons e ministérios, visando o crescimento, a edificação, o aperfeiçoamento dos santos, e que este corpo trabalha para que nós deixemos de ser meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Os meninos são levados. Olha, aqui falou que tem algo que Deus está fazendo. Corre tudo para lá. Ah, agora aqui inaugurou uma igreja que faz chover para cima. Todo mundo para lá. Ah, aqui tem um pastor que pastor tem o dom de ultrassom. Ele vê tudo. Vê você por dentro. Vai todo mundo para lá. Queridos, os maduros não se entretem mais com isso. Os maduros querem a glória. Os maduros querem a presença. Os maduros não vão mais se enganar com ventos de doutrinas. Os maduros vão dizer: Deus, eu quero andar com o Senhor. Veja qual foi a primeira coisa que Moisés fala para Deus, no 33. Quando ele fala que ele quer a presença de Deus. No versículo 13 ele diz assim, ó: se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça. Eu não quero mais bênção, eu quero te conhecer. Eu não quero mais, eu quero te conhecer. Eu quero ver a tua face, eu não quero ver a tua sarça. Porque esta igreja que Deus está levantando é a igreja que irá promover a sua edificação, crescer, para estabelecer o povo de Deus na terra prometida. Amém? Chega de meninice.
Chega de igreja infantil. Chega de emburrar por bobagem, por pouca coisa. Chega de faltar do culto porque está chateado com alguém. Os maduros não se fecham em casa quando estão chateados com alguém. Os maduros vêm e se consertam. Os maduros pedem perdão. Os maduros perdoam. Amém? Chega, queridos, de meninice, de sarça. Vamos vir para a maturidade de Deus. Deus está chamando gente que quer andar com Ele. Não gente que se sinta atraída por aquilo que Ele está acendendo. Amém? Quando Jesus quis atrair as multidões, as atraiu com o quê? O que Jesus usou para atrair as multidões? Pão, peixe, é ou não é? Comida. Que mais? Cura. Ele mesmo disse, se eles não virem os sinais, não crerão. Os imaturos vêm por causa do pão e do peixe. Agora, quando Jesus chama todo mundo e dá uma bronca em todo mundo, diz assim: vocês estão atrás de mim por causa do pão, vocês estão atrás de mim por causa do peixe, vocês estão atrás de mim por causa das coisas que eu estou dando para vocês. E o povo, ó, vai embora. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês, não querem ir embora também? Aí os maduros respondem o quê? Para onde iremos nós se tu tens palavras de vida eterna? Nós não estamos atrás do pão, nós não estamos atrás do peixe, nós não estamos atrás da cura, nós estamos atrás das palavras de vida eterna. Os maduros não se ofendem mais. A multidão se ofendeu, foram embora, mas os maduros não se ofendem. Os maduros sabem o que eles querem. Amém? Quando Elias estava para subir ao céu, e Elias começou a caminhar, e Elias foi até Jericó, Elias foi até Gilgal, Elias foi até o Jordão, não é? Cada vez que Elias ia sair para um lugar, Elias chegava para Eliseu e falava assim: ó, eu vou em tal lugar, e você fica. O que Eliseu falava? De jeito nenhum. Onde o senhor for, eu vou atrás, porque eu estou de olho na porção dobrada. Eu não quero as coisinhas só que o senhor fez aí, faz de vez em quando. Eu quero a porção dobrada, eu quero o dobro do que está sobre você. Então onde você for eu vou. Aí ele chegava em outro lugar e falava: agora você fica aqui, rapaz. Se fosse um imaturo, né? Um Eliseu imaturo, oh, não esse Eliseu aqui. Se fosse um Eliseu imaturo, Elias ia assim: rapaz, eu vou para tal lugar, você fica aqui. Elias deu maduro em mim. Elias não gosta mais de mim. Elias não quer mais eu no ministério. Elias não me cumprimentou no fim do culto. Elias... Não é? Se ofende. Mas os que conhecem o que querem, que são maduros, não se ofendem mais. Você fica. Eu não fico não. Irmãos, ele foi desobediente. Você vai ficar aqui. Não vou não. Vou atrás de ti. Onde você for, eu vou também. Jesus não falou: vocês também vão embora. Eu não vou não. Nós vamos atrás do Senhor. O Senhor tem palavra de vida eterna. Queridos, Deus está levantando esta igreja madura, que não se ofende mais com nada, que não se entristece mais com as coisas. Queridos, se eu fosse desanimar pelas tristezas que eu passei, há muito e muito tempo eu não estaria mais em cima do púlpito. Me sacanearam. Mas eu quero a sua presença. Vamos largando. O apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Eu não quero mais saber o que ficou para trás, me ofenderam, falaram mal, e não sei o que, e tal. Não quero nem saber o que estão falando de mim, eu quero a sua presença. Amém? Você vai caminhando, você já não tem mais envolvimento com nada disso te segura mais, nada disso te atrapalha mais. Irmãos, eu vou falar que com todas as letras, é impossível que eu deixe Jesus hoje. Depois de tudo que eu passei, é impossível. É impossível. E eu estou falando para o diabo escutar, porque se ele quiser, ele pode parar de perder tempo comigo. Vai procurar outro, porque aqui eu não me ofendo mais. Já não me ofendo mais com nada. Eu sei o que eu quero. Foi o tempo que eu queria a sarça. Quando eu me converti, irmãos, eu queria uma namorada. Todo jovem que se converte, vem para a igreja, quer uma namorada, não é? E eu só quero uma namorada. Senhor, eu ia orar, Senhor, me dá uma namorada. Oh Deus, uma escolhida para mim. E tomei um monte de profetada, irmãos. Quebrei a cara. E falei, essa vai ser minha namorada. Ah, meu Deus, vou casar com essa menina. Tomei uma invertida. Você vê um monte de coisa, você se ofende. Naquele tempo fiquei chateado pra caramba. Acabou o mundo para mim. Mas irmãos, depois você vai crescendo. Daí quando eu conheci a pastora, comecei a namorar o pastor. Daí veio uma profecia que não era para eu namorar ela. Vê se o camarada tem sorte. É. O cara quando quer uma namorada não consegue. A hora que ele arruma uma, vem uma profecia que não é para ter. Eu estou feio na foto. Só que eu já estava maduro. Quando veio aquela palavra profética, não, porque não sei o que. Agora, dá licença, profeta, essa aí é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. E boa. Queridos, você para de se envolver com bobagem, você quer coisas maiores. Amém? Deus te chamou para coisas maiores. Deus não te chamou para acender a sarcinha e só ali. Não, te chamou para um envolvimento mais profundo. Ele quer mais do que te atrair. Ele quer te promover. Amém? Deus está procurando gente para promover. Mas não pode promover as crianças, porque ninguém deve dar faca na mão de criança, ninguém deve dar carro na mão de criança, não é? Porque criança costuma aprontar quando pega algumas coisas que não deve na mão. Deus nunca vai te dar um ministério grande enquanto você perder tempo com bobagem. Deus nunca vai te usar poderosamente enquanto você ficar entretido com o foguinho da sarça. Abandone a sarça, porque já foi o tempo. Esqueça a sarça. Esse é o tempo do princípio, o tempo do chamado. Não é mais o tempo da maturidade. O tempo da maturidade é na fenda da rocha, onde a glória passa, onde o céu se abre, onde a presença vem. Amém? Mas e a bênção que eu tanto preciso? Farei passar diante de ti a minha bondade. Amém? Vamos ficar de pé? Nessa noite, amado, Deus está chamando pessoas para um novo tempo da igreja. Nós vamos chegar um tempo, amado, e está chegando, em que nós vamos parar. Pode pegar um instrumento. Bonito, gostei do verde. Tomamos 3-0 de São Paulo ontem.
Melhor do que perder para o Náutico, né? Vai chegar um tempo, e está chegando esse tempo, em que os ministérios de Deus, os ministérios na igreja, houve um tempo em que nós tínhamos na nossa mente que precisávamos usar a música para atrair as pessoas. E que legal. E as pessoas vinham porque achavam bonito, gostam da música. Mas Deus está promovendo alguns meninos aqui a um nível mais alto, onde a música deixará de ser apenas uma sarça, para ser um louvor profético. Para ministrar não mais aos homens, mas para ministrar a Deus. Para ministrar não mais no átrio, mas para ministrar no Santo dos Santos. E quando as canções começarem a fluir, as pessoas virão, mas não mais porque a sarça está brilhando, virão porque a presença está aqui, a glória está aqui, o próprio Deus está aqui. Não será mais um atrativo da igreja. Gente, precisamos formar uma banda maravilhosa para atrair as pessoas. Gente, precisamos de uma banda maravilhosa para atrair os jovens. Não. Gente, precisamos de uma banda para atrair a presença de Deus. Para atrair a sua glória. Precisamos de músicos para abrir o céu. Que não ministrem mais aos homens, mas ministra a Deus. Deus disse que estabeleceria o sacerdócio dos filhos de Zadok, e disse que os filhos de Zadok seriam sacerdotes diante do Senhor. E o Senhor disse: o restante dos levitas, que não andaram nos meus caminhos, poderão ministrar ao povo. Mas os filhos de Zadok, que preservaram-se puros, íntegros, ministrarão a mim, diz o Senhor. Deus está levantando o sacerdócio dos filhos de Zadok, que não vão ministrar aos homens, mas vão ministrar a Deus. Aleluia. Esse é o sacerdócio maduro que Deus está levantando. Nessa noite Deus te dá uma palavra muito clara, querido. Abandone todos os resquícios de infantilidade, meninice espiritual, para viver a maturidade de Deus. Deixe de ser o Moisés da sarça, para ser o Moisés da penha, da rocha. Deixe de ser o Moisés que se atrai com o brilho, para ser o Moisés que quer a presença da sua glória. Feche os teus olhos. Vamos adorar o Senhor.
é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Adore ao Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é
da misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Continue baixinho agora. Queridos, nós estamos entrando num novo tempo da igreja, como eu tenho dito. Nós estamos entrando num tempo de uma igreja profética. Uma igreja que vai se levantar profeticamente para estabelecer o reino de Deus. Uma igreja que vai atrair a presença de Deus. Mas essa igreja não pode mais ser menina. Essa igreja não pode mais ser infantil. Essa igreja não pode mais ser criança. Essa igreja não pode mais se envolver com coisas pequenas. Essa igreja não pode se envolver com atrativos para os olhos. Essa igreja agora precisa se envolver com o coração. Os olhos são quando nós chegamos. Agora ela precisa se envolver com a presença. E Deus está chamando homens e mulheres para este novo tempo da igreja. Para isso Ele te tirou das águas, te tirou do mundo, te resgatou do Egito, tirou da tua mente toda a mentalidade religiosa do Egito, te estabeleceu como profeta de uma nação, para que você leve muitos, não apenas a atravessar o mar, você leve muitos à terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Por que o povo de Israel, durante os 40 anos de deserto, o povo viu sinais e sinais e sinais, e todos os de 20 anos para cima que tinham saído do Egito, morreram no deserto? Porque passaram 40 anos se entretendo com os sinais de Deus, mas nunca quiseram a sua presença, nunca quiseram se envolver com a sua glória. E quando Deus disse para Moisés: Moisés, chama o povo, manda que eles subam um monte, porque eu vou descer no monte com a minha glória. Sabe o que o povo disse? Não, Moisés, não, nós temos medo, nós vamos ficar aqui embaixo, suba você. E você ouve a Deus, e depois você diz para nós, e tudo que você falar nós vamos fazer. Deus nunca quis se revelar só a Moisés, Deus queria se revelar a todo o povo, mas eles não quiseram, por isso morreram no deserto, porque foi uma geração que passou se envolvendo com sinais, com água que sai da rocha, com pão, com maná que desce do céu, com água que se transforma não sei o que, com isso, com aquilo, com serpente de bronze, com isso, com aquilo, e morreram no deserto. Deus está chamando uma igreja que não está mais se importando se alguém vai andar aqui, se levantar de uma cadeira de roda ou não. Está se importando que ele esteja no meio dela, que ele ande com ela, que ele caminhe com ela. Essa é a igreja profética. E sabe o que Moisés chega num tempo da sua vida, ele diz, Deus falando a respeito de Jesus, profetizando a respeito da vinda de Jesus. Moisés se levanta no meio do povo e diz: Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, poderoso em obras e em palavras. Sabe o que Moisés estava dizendo? Gente, agora eu sou parecido com o Messias que virá. Ou ele estava tão envolvido que ele disse: não, o Messias vai ser parecido comigo.
Será que é por isso que Paulo disse: queridos, sede meus imitadores agora, como eu sou de Cristo? Oh, Deus está chamando você para um tempo novo. Amém? Segure na mão do irmão que está do seu lado agora. Vamos estabelecer uma igreja profética e poderosa, envolvida com a glória, não envolvida com a sarça, envolvida com a presença, não com a sarça mais, envolvida não com o foguinho que sai da sarça, mas envolvida com a face de Deus. Oh, rebaixere canta lamanai. Essa é a igreja madura que Deus está levantando, que vai estabelecer o reino nessa cidade, não por meio político, fazendo alianças políticas, mas a igreja profética, e como eu disse, muitas vezes anônima. Muitas vezes anônima, ninguém vai saber o seu nome. Você não vai sair na mídia, você não vai sair no jornal, você não vai sair na TV, você não vai ser conhecido pelos homens, mas o seu nome está estabelecido no livro da vida, que vai estabelecer o reino de Deus, levantando altares, não levantando torres. Aleluia! Levante a mão desse irmão que está do seu lado agora, amado. Comece a profetizar sobre Piracicaba. Sonde regamana marraba seria andalai. Sote canto rimas de mi andalabanai. Ondo regamarraba samarabanae. Riandara canto nima lamanamana. Ondo roba si canto rei. Não mais medo, não mais preocupações, só a tua presença. Escuta aqui, queridos, presta atenção. Os meninos Moisés brincam com a sarça. Os homens Moisés, maduros, se estabelecem no monte e liberam sentenças. Essa semana
Fica perto do teu irmão, não larga dele ainda não. Essa semana agora, sexta-feira agora, é o dia estabelecido na nossa nação em adoração a uma entidade, a qual foi profeticamente entregue à nossa nação, a um ser, um espírito, uma divindade, uma entidade saída das águas, dos povos, das multidões, estabelecido sobre os povos. Mas a igreja profética está se levantando para derrubar todo o altar, que não seja o altar de adoração ao Senhor. Nós vamos levantar umas sentenças proféticas agora aqui. Amém? Nós vamos profetizar sobre o Brasil, amado. Será que é por acaso? Presta atenção no que eu vou falar. Domingo que vem eu vou pregar aqui sobre o fim da casa de Acabe e de Jezabel. A destruição da casa de Acabe e Jezabel. Vou falar algumas coisas aqui sobre os profetas de Baal, os profetas de Azera. Quero falar um pouquinho sobre Elias no monte. Você não pode faltar domingo que vem. Agora, será que é por acaso, é uma coincidência, que o dia das crianças está estabelecido no mesmo dia? Será? Não, queridos. É porque estes espíritos desejam se estabelecer sobre as gerações que estão vindo. Amém? Então nós vamos declarar nesse lugar, nessa noite, que todo trono que não é de Deus vai cair por terra. Todo altar que não é de Deus vai cair por terra. Que as gerações futuras, os nossos filhos, as crianças do Brasil conhecerão a Deus, conhecerão a Jesus, conhecerão o Senhor e servirão a Deus. Amém? As nossas igrejas se encherão de crianças, porque as gerações futuras virão para serem os profetas. Amém, amado? Nós não vamos mais ficar brincando de brinquedinho mais. Nós vamos, agora somos os Moisés maduros, em cima do monte, com a mão erguida, profetizando. Amém? Eu quero que você, agora você pode soltar a mão do seu irmão. Nós vamos fazer aqui, virar para os 4 cantos aqui, ó. Eu quero essa parte aqui virada para lá, virada para aquela parede, com a mão estendida. Da metade para cá, do Jô aqui, ó, da fileira do Jô para cá, com a mão para frente. Da fileira do Mateus ali, com a mão para trás. E esse aqui com a mão para cá. Aleluia. Norte, sul, leste, oeste da nossa nação será impactado pela palavra profética da nossa igreja, da igreja do Senhor Jesus, do povo que está se estabelecendo sobre essa cidade. Nós estamos aqui para declarar em nome de Jesus, todo o principado que foi estabelecido sobre a cidade de Piracicaba, sobre a nação Brasil, sobre o nosso estado, que esse principado comece a ruir o seu trono. A igreja madura profética levanta sentenças agora para destruir o trono desse espírito maligno, para destruir o trono da idolatria, para destruir o trono da religiosidade, para destruir o trono da mentira, para destruir o trono que aprisiona as gerações futuras. Em nome de Jesus, estamos declarando a Leviatã, a Lilith, a Semíramis, que caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Estamos profetizando: Piracicaba será invadida por uma onda de salvação,
por uma onda de arrependimento, por uma onda de transformação, por uma onda de mudança. Piracicaba será transformada pelo poder de Deus. Deus vai invadir as favelas, Deus vai invadir os bairros, Deus vai invadir os presídios, Deus vai invadir os hospitais, Deus vai invadir as casas de recuperação. Profetiza, irmão, profetiza sobre a sua família. Eu ordeno que caia por terra a venda dos olhos dos nossos familiares. Toda mentira religiosa caia por terra, em nome de Jesus. E se estabeleça o reino de justiça, e se estabeleça o reino de paz, e se estabeleça o reino de alegria, e se estabeleça o reino de amor, se estabeleça o reino de perdão. Piracicaba seja lavada no sangue do Cordeiro, lavada no sangue do Cordeiro, lavada no sangue do Cordeiro, lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia! Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Aleluia! És todo-poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus.